Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Pedro e é um prazer ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos dar início ao estudo do livro do profeta Isaías. O livro de Isaías dá início a uma seção do que nós chamamos de livros proféticos na nossa Bíblia. E esses livros, eles são organizados entre profetas maiores e profetas menores. E isso se dá não pelo grau de importância ou relevância do profeta e do seu livro, mas na verdade é o tamanho do livro. Antigamente eram rolos, né? A gente não tinha um livro diagramado como é hoje, então eram rolos. E quanto maior o livro, maior o profeta. Então a gente tem os profetas maiores, que os rolos do livro deles eram maiores, e os profetas menores, que eram rolos menores, sendo Isaías o maior deles. Quando nós pensamos em profetas, nós somos quase que automaticamente levados a pensar em alguém que prevê o futuro, um vidente, um cartomante ou algo assim. Na Bíblia, não é assim que funciona. Mesmo em algum momento, os profetas falando do futuro, falando a respeito do que aconteceria no futuro, o profeta bíblico nada mais é do que aquele que tem a palavra de Deus consigo, aquele que pronuncia, que profere as palavras de Deus. E existe uma lógica profética. De um modo geral, os profetas, apresentavam aos reis e ao povo as queixas e diretrizes de Deus. Eles denunciavam os pecados, eles acusavam as imoralidades, os desvios, tanto o rei quanto o povo de Deus estavam cometendo. 2. Falavam das implicações, das possíveis catástrofes que viriam sobre o povo e sobre os reis, caso eles insistissem em desobedecer a Deus. E é por isso que muitas vezes eles eram tidos como videntes. E 3, eles traziam uma palavra de esperança. Deus mostrava o pecado, eles falavam o que aconteceria, mas sempre traziam uma mensagem de renovo, de restauração e esperança da parte de Deus. Então essa é a lógica profética. Denúncia e acusação do pecado, apresentar as implicações desse desvio e trazer uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança quase sempre estava ligada a uma pessoa, a figura messiânica, o rei prometido a Davi, em 2 Samuel capítulo 7. O livro de Isaías não foge a essa lógica profética. Denúncia, julgamento e esperança. E é interessante que o livro se vale de vários gêneros literários. Poesia hebraica, tanto em forma de cântico como em forma de oração, narrativas, até apocalíptica é usada aqui. Esse livro ele é dividido basicamente em duas grandes partes. A primeira, que vai do capítulo 1 até o 39, é a profecia ao povo ainda em Jerusalém pela boca do profeta Isaías. Já a segunda parte, que vai do 40 até 66, é de um período posterior ao exílio do povo de Israel na Babilônia. Então, muito provavelmente, quem está profetizando aqui nessa segunda parte não é mais o profeta Isaías, mas são os seus discípulos. Lá em Salmos, quando nós vemos que existe um salmo de Davi, não necessariamente foi o rei Davi que escreveu esse salmo, mas que o poeta fez dedicando ele para Davi, ou fez à moda de Davi, segundo Davi. É mais ou menos isso que acontece aqui nessa segunda parte do livro de Isaías. Então aqui é a profecia a Isaías, ou a moda de Isaías. Assim como acontece nos livros de sabedoria hebraica, que se dedicam a Salomão, e na verdade eram sábios que estudavam o que Salomão dizia, aqui muito provavelmente eram discípulos de Isaías, que leram suas profecias, que conviveram com ele e estão profetizando segundo Isaías. O primeiro bloco de Isaías vai do capítulo 1 a 5. Isaías começa denunciando a rebelião do povo com a aliança que tinha feito com Deus, além de imoralidade, idolatria e injustiça social, e que esses pecados acarretariam em juízo para o povo. Deus corrigiria a nação de Israel, e essa correção se daria através de povos inimigos que viriam e subjugariam Israel. Mas o profeta diz que isso seria como um fogo purificador.
que limparia de Israel toda a maldade e impureza, e que a partir do que sobrasse desse remanescente, Deus restauraria a nação, Deus restauraria o povo, né? E seria instaurado um tempo de paz e de justiça. Perceba a lógica profética: denúncia, juízo e esperança. E aí, nós chegamos no capítulo 6 de Isaías. E aqui nós temos um momento extraordinário. É a visão que Isaías tem de Deus entronizado, sentado em seu trono e adorado pelos anjos. Isso só ressalta a distância, a disparidade que havia entre a santidade de Deus e a imoralidade que o povo se encontrava, o estado pecaminoso que o povo se encontrava. E por isso Isaías teme pela sua vida, mas ao invés de ser morto ou consumido pela santidade de Deus, ele é purificado e comissionado a profetizar contra o povo. E dessa vez, o povo seria castigado por seus pecados, e a imagem usada pelo profeta é como uma árvore que seria cortada, mas que ainda assim sobraria um toco. O remanescente que ele fala dos capítulos 1 a 5, agora é apresentado como um toco, e que a partir desse toco, que mesmo queimado, brotaria uma semente santa, um remanescente santo, a partir do qual Deus restauraria todas as coisas. O segundo bloco, ou a segunda parte do livro de Isaías, vai dos capítulos 7 a 12. E aqui o profeta Isaías está profetizando contra o rei Acaz, contra os seus pecados e contra a sua imoralidade. E Isaías profetiza que o povo inimigo que viria subjugar Israel seriam os assírios. A casa de Acaz cairia, mas Deus levantaria depois dele um rei, segundo a linhagem de Davi, que se chamaria Emanuel, Deus conosco. E esse rei Emanuel governaria o povo de Israel com justiça e com sabedoria. E perceba, de novo, a lógica profética de denúncia, juízo, mas de uma esperança messiânica. Algo lindo é que aqui Isaías resgata o que disse no capítulo 11, daquele toco que sobrou da árvore cortada. Ele fala que esse rei Emanuel apareceria como um broto da semente santa. Esse remanescente de Israel é a esperança que Isaías apresenta ao povo. Nesse terceiro recorte, que vai do capítulo 13 até o 21, temos uma seção que nós podemos chamar de julgamento e esperança de Deus para as nações. Novamente, o profeta Isaías está profetizando uma nova queda do povo de Deus, mas dessa vez não seriam os assírios que subjugariam a nação. Isaías vê surgir um novo reino, dessa vez a Babilônia, um povo muito mais cruel, arrogante e idólatra do que os assírios. E daí em diante segue-se uma longa sessão de profecias contra Israel, contra a Babilônia, e também profetizando a queda dos povos vizinhos a Israel, que eram o Egito e a Etiópia, pois praticavam os mesmos pecados, estavam cometendo as mesmas idolatrias, as mesmas injustiças. Mas lembre-se, o movimento profético não é só de denúncia, mas também de levantar uma esperança, uma opção de arrependimento e restauração. E por hoje nós vamos ficar por aqui, mas não deixe de acompanhar as nossas atualizações e de participar da leitura anual da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Até mais!